Olá, e começa mais uma edição do programa Poder e Negócios, o programa que revela quem transforma comportamento em resultado. E hoje, relacionamento em cash, em caixa. Hoje a nossa convidada é a Mirinha Vasconcelos. Ela trabalha com um tema que muita empresa ela trata como detalhe, mas que realmente decide. Quem recompra, decide reputação e decide também margem. O tema de hoje é encantamento. Aqui a pergunta é simples: o encantamento é método ou é teatro? O que separa empresa simpática de empresa inesquecível? Eu sou o Tu que está começando agora o Poder e Negócios. Mirinha, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no programa. Olha, a satisfação é toda minha, né? Você sabe que você mora no meu coração. A história depois a gente conta para todo mundo saber. E essa história não começou hoje, tem 2 anos. Agora mesmo a gente estava falando que quando eu disse há 2 anos atrás que eu tinha escrito 7 livros, essa criatura estava na plateia e disse: como essa senhorinha fez 7 livros e eu não tenho nenhum? E ele agora estava contando um assunto e disse: isso aí está num livro. Depois ele disse: não, está em um dos livros meus. Ele já chegou a um ponto que ele já não sabe mais qual livro, em 2 anos. Pois é, né? Muita coisa mudou daquele tempo para cá. Eu numa plateia, você trazendo um depoimento que estava no 7º livro, eu me senti incomodado. Como é que essa senhorinha tem 7 livros e eu não tenho nenhum? E foi a partir dessa história, foi a partir desse momento que eu também me empenhei ali, preciso conhecê-la. Você me convidou, né, para participar ali de um livro ali na coautoria, foi onde tudo começou. Hoje eu estou com 7 livros publicados em coautoria, acho que 4 deles na coordenação. E já vem mais um aí. Estou finalizando o 8º, que aí sim é um livro autoral, totalmente meu, associado ao tema que eu falo, que é gestão de reputação. E tudo começou por causa daquela senhorinha. Então, hoje o nosso tema é exatamente falar dessa senhorinha encantadora, gente, que o nosso tema hoje, por isso que o tema é encantamento. Vamos falar principalmente sobre livros que, pasmem, ela tem 32 livros já publicados. Então, tem muita história para contar. E como o nosso tema hoje é encantamento, a gente sabe que encantamento, muita gente fala que simplesmente virou uma palavra bonita, mas no fim do mês o encantamento aparece onde? Fala para mim, Mirinha, você como especialista que palestra sobre isso, que fala sobre isso, que tem coluna sobre encantamento, onde ele aparece? Ele aparece na receita, aparece na retenção, aparece no preço, na empresa, ou é só post? O encantamento começa dentro da sua casa. Papai e mamãe um dia namoraram, os 2 se encantaram, eu nasci. Nós somos frutos de um encantamento. E toda vez que a pessoa se lembra que encantar é tocar o coração do outro, ela tem condições de performar as vendas da sua empresa. Encantar é fidelizar o seu cliente. Encantar é uma arte que todo mundo, todos nós sabemos fazer. Ninguém aprende a encantar. Nós já nascemos encantados. E as empresas muitas empresas muitas vezes cometem diversos erros, né? Como que ela aprende? Quais são esses principais erros que as empresas normalmente cometem no atendimento, na cultura? Onde que estão esses erros para que elas possam se aprimorar e entender que hoje o encantamento faz a diferença no atendimento ao cliente? Eu escrevi recentemente um artigo que está na minha coluna. A escuta é a primeira coisa, o primeiro ato de um grande líder. Uma liderança é a pessoa que está no centro e manipula todas as ações da sua empresa. Se eu tenho um gestor proativo, se eu tenho um gestor encantado, se eu tenho um gestor que veste a camisa da empresa, ele vai fazer com que os seus colaboradores também vistam a camisa da empresa. Por quê? O colaborador é o reflexo do gestor.
Eu tive um caso de um cliente na Holanda e que esse homem, a secretária dele ligou para a irmã e disse: pelo amor de Deus, acha aí no Brasil quem pode me ajudar. Eu estou a ponto de pedir demissão e voltar e eu não quero voltar. O camarada tinha um mau humor crônico. Eu não vou falar o nome porque ele vai assistir o programa. Esse homem, o que ele fez? Ela falou com ele: você precisa conversar com uma pessoa. Ele falou: tá bom, eu vou conversar, mas não vai resolver mesmo? Ela falou assim: quem disse que não vai? Conversamos. Primeira coisa que eu perguntei para ele: como é que o senhor acorda de manhã? Ele olhou assim no vídeo, eu pensei que o homem fosse me esganar. Eu falei: calma, eu quero saber qual é o seu humor. Porque o humor, gente, é fundamental numa gestão, na administração, no relacionamento, em todos os sentidos. Como é que eu vou atender um cliente de mau humor? E é isso que afasta o cliente da sua empresa. Não, isso sem falar que começa nele, que é a liderança, né? Porque hoje, se a gente precisa estabelecer uma cultura de encantamento, isso precisa começar lá em cima. Exatamente. O líder encantado, ele encanta os seus colaboradores, que por sua vez encantam os seus clientes, que acabam fidelizados. E quem fideliza o cliente, além do cliente te trazer para a empresa dele, ele volta várias vezes. E você pode cobrar o que você quiser, porque ele não paga o preço, ele paga o valor que a sua empresa está oferecendo para ele em tudo que ele coloca na sua frente. E hoje, para uma empresa ela dizer ali que ela tem padrão de encantamento, ela precisa ter algum mínimo operacional? Como é que funciona um pouco desse contexto de estrutura? Ela precisa ter um RH muito bem estruturado. Me chama que eu vou levar uma palestra daqui para vocês. Ela precisa que toda a empresa, porque não adianta só o RH, precisa que comece pelo gestor, pela diretoria, o pessoal da contabilidade, todo mundo tem que falar a mesma língua dentro dessa engrenagem. Até a dona Maria, que serve o café, é fundamental. Todas as pessoas. Porque eu já entrei em empresas que eu vi, e hoje eu vi isso aqui, na hora que entrei ali. Todas as pessoas com um sorriso. Quem não olha para um cliente e não dá um sorriso, significa que aquela pessoa está com problema. Não é só o gestor. O gestor tem que ter a sensibilidade de identificar quem está dentro do contexto. Por isso, gente, vou dar uma sugestão. Faz um café da manhã de vez em quando. Chama a sua turma para o futebol de vez em quando. Ouve o que aconteceu na segunda-feira, faz um café e diz: me conta aqui, 15 minutos, gente, não atrapalha faturamento. Pelo contrário, aumenta. Quer que eu te conte uma história? Eu fui gerente de relacionamento num fundo de pensão, no terceiro maior fundo de pensão do país. E um dia eu vi a minha turma estava afinadíssima, e eu falei: eu preciso fazer algo mais para esse pessoal. E o carnaval estava próximo. Falei: eu vou fazer uma festa de carnaval com desfile de fantasia. A minha carteira de trabalho estava sempre na bolsa. E eu providenciei tudo, montei com os gerentes, os outros colegas, eu era a única gerente mulher, montei com os outros colegas a comissão julgadora. E a turma se sentiu tão motivada que teve gente que alugou fantasia. E teve uma menina que ela teve uma criatividade tão grande, e essas pessoas criativas, gente, fique de olho nelas, porque elas são altamente positivas e consegue transformar a empresa.
Essa garota, ela fez uma fantasia de rainha da bateria. Não tinha bateria, foi som ambiente. Pegaram o carrinho que entregava malote, enfeitaram aquele carrinho, ela subiu num carrinho e um colega foi empurrando e ela veio dando adeus para todo mundo. Eu falei, meu Deus, acenando para o povo. E a mesa toda, o que me chamou a atenção, eram só homens, eles parados, olhando, se dá como que dentro de uma empresa a gente teve coragem de fazer isso. Foi numa sexta-feira de carnaval, às 4h30 da tarde, o expediente já estava a poucas horas de acabar, e depois nós fizemos um lanche. O melhor vem agora. Na semana, 2 semanas depois do carnaval, quando nós fomos verificar a pesquisa de satisfação, faltava ainda, nós já estávamos com mais de 86% na pesquisa de satisfação, nós batemos 92% na pesquisa de satisfação com o cliente. O que significa isso? Todos foram motivados por um momento que eles nunca viram, ninguém nunca fez aquilo. E eu, na verdade, eu tive segurança no que eu estava fazendo, porque eu disse, eu vou fazer, e se o diretor disser que vai me mandar embora, não posso fazer nada. Eu fiz o melhor que eu pude. E o diretor conversou comigo e disse, você nunca podia imaginar que você fosse fazer isso. Você não teve medo? Eu falei, não, eu tenho medo de barata. Mas eu gosto de desafio. Deu certo. Ou seja, o encantamento precisa começar dentro da empresa para que isso seja refletido naquilo que eles fazem e externalizado para o cliente. Se não começar dentro da empresa, a empresa não performa. Mas como é que você consegue pensar em encantamento, muitas vezes, se você tem meta para bater, se você tem pressa, se você tem, às vezes, liderança ausente? Você tem que trabalhar com motivação. É a motivação que te faz encantar. Ponto. Esse é o X da questão. Você bota as pessoas... Precisa ter um líder motivador. Um líder que veste a camisa da empresa, mas que dá uma camisa para cada colaborador e todos falam a mesma língua. Tem meta para bater? Tinha um caso de um líder que a empresa estava numa situação meio difícil. Eu fui lá. E aí um rapaz disse, poxa, fulano, o chefe vai sair de férias, graças a Deus. O chefe saiu de férias. Pegaram um rapaz que era assessor dele, não é empresa do governo não, hein, gente, pelo amor de Deus. Pegaram um assessor e puseram no lugar. Esse assessor era um boa praça. Por quê? Porque ele jogava futebol com todo mundo. O que aconteceu? Ele fez o tal do café da manhã, era perto do Dia das Mães, ele resolveu dar uma rosa para cada mulher que era mãe. Para as que não eram mãe, ele deu um cartão e disse, você é mãe de todos aqui. Então, assim, sabe, é sensibilidade. Para você encantar, você tem que ter sensibilidade. E aí, o serviço ficou bem mais fácil. E um determinado momento, ainda nas férias do chefe, alguém perguntou para um rapaz que vivia reclamando de tudo. Rapaz, você não está reclamando de nada. Ele falou, poxa, eu não tenho chefe aqui toda hora. E aí, tá pronto? E aí, não é assim? E aí, não sei o quê. Porque, gente, às vezes, nem sempre o que o camarada está fazendo, o gestor precisa chegar lá e dizer, não é assim, deixa ele fazer, vamos consertar se não der certo. Mas às vezes o camarada use a criatividade dele. E às vezes ele consegue fazer até melhor. E o que aconteceu? No período que esse homem esteve de férias, foi o melhor faturamento que a empresa teve. E foi exatamente quando eu estive lá depois que o gestor veio conversar comigo e me trouxe essa situação. E aí eu disse a ele, nunca mais eu chegue perto de um funcionário e fiquei aí, que horas vai estar pronto? E que horas? A confiança
o senhor transmite no momento que o senhor entrega a tarefa e diz para ele que é tal dia que tem que devolver. E ele vai devolver antes. Muito bom. E fala pra gente, você fala muito de transformar o cliente em fã. Esse fã, ele nasce de quê? Do processo ou da emoção? Nasce da emoção. Tudo vem da emoção. Até esse momento que nós estamos aqui. A emoção, ela tem que estar presente, senão não existe processo. Como é que eu vou encantar se eu não tiver emoção para encantar o meu cliente, para surpreender o meu cliente de uma forma altamente positiva? Hoje, quando eu cheguei na portaria do hotel, eu fui falar com um rapaz que eu tinha pedido o táxi. Eu falei, olha, eu pedi o táxi 10 para meio-dia. Ele falou assim, só que eu antecipei um pouquinho porque está começando a chover e o táxi já está ali. Gente, isso é surpreender o cliente. Eu não gostei, fiquei feliz da vida, cheguei aqui antes, tranquila. Fala, e virou exemplo ele. Olha aí, estou trazendo aqui. Toda vez que eu tenho um fato interessante, eu carrego para a palestra. Porque o cliente, o que o meu cliente quer saber? Quem vai me contratar? Quais são as experiências que eu vivo, que eu vejo? E se você tivesse que escolher uma métrica para provar ali o encantamento, qual seria? Uma métrica? Eu colocaria as empresas numa situação de definir um padrão de trabalho, primeiro. Olha, nós vamos definir que vamos fazer até o final do mês um determinado desafio. Daria desafio, gente. Tem gente que é movida a desafio. Vocês estão falando com uma. E tem pessoas que têm medo dos desafios, mas o medo, ele tira todas as probabilidades, ele cerceia todas as probabilidades de conquista. E a gente precisa ter, lá no fundo, um pouquinho de medo, só para impulsionar a gente. Então, eu acho que deve trabalhar esse lance do desafio. E ainda no contexto de encantamento, o encantamento ele funciona em empresa com alto volume e baixa margem, ou é privilégio de marca premium? A marca premium, ela tem a possibilidade de investir mais para fazer mais, encantar mais ainda. Mas isso não significa que o posto de gasolina do seu Francisco ali da esquina, ele não possa ser dar um show de qualidade. Quer ver uma coisa? Tem um posto de gasolina na subida da Serra de Teresópolis, que você conhece até, tem um palestrante que ele passou, o pneu do carro dele ele passou para abastecer. Abasteceu o carro, veio o rapaz e disse, seu Rodrigo, o seu pneu, eu acho que precisa dar uma olhadinha. Aí ele foi lá, olhou o pneu, ele falou assim, olha, nós vamos precisar trocar o pneu. Ele falou assim, rapaz, eu não vou trocar pneu, não sei o que, seu Rodrigo, o senhor precisa passar o final de semana com a sua família. Olha a maneira de encantar o cara, mas ele encantou pelo medo. Aí seu Rodrigo foi conversando com ele, ele falou, vem cá, se fosse o senhor está numa estrada perigosa, o senhor está com seus filhos no carro, sua mulher no carro. Se fosse o senhor quiser, o senhor pode ir embora. Aí ele olhou e falou, fulano, me convenceu. Troca os pneus. Trocou os 4 pneus. Isso é poder de convencimento. Uhum. Então, assim, gente, o encantamento, ele nasce de um envolvimento emocional. Você toca o coração. E o vendedor, ele pode ser treinado para encantar dessa forma igual ele deve ser treinado. Todos os vendedores, existem vendedores que são encantadores natos. E existem vendedores que precisam de um treinamento para encantar e fazer o cliente, tornar o cliente um fã da empresa.
fale comigo que eu faço eles fazerem isso. E não precisa de gastar muito. E o que a empresa ela precisa fazer, talvez, para poder criar essa rotina de gestão que garante essa constância de encantamento? É treino, é ritual, é auditoria, é feedback, é incentivo, é tudo junto. Motivação. Motivação. O gestor motivado, eu sempre falo no gestor, gente, porque o gestor é a mola mestra da empresa. Sem o gestor, quem tem o poder de decisão na mão? É o gestor. Mas ele também é o camarada que ele tem que chegar na empresa e, gente, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Tem que ser um cara feliz. É claro que todo dia ele pode não estar tão feliz assim, mas ele traz uma energia. E tudo, nós somos matéria. Eu falo muito nisso, e somos matéria, que toda matéria é composta de energia. Eu transmito para você uma energia positiva e também tem aquelas pessoas que a gente chega perto e não quer ficar muito tempo, entendeu? Então, tem bota uma musiquinha New Age antes de dormir, vai estudar, vai ler, vai tocar um instrumento musical. Teve gente que, um dia que eu toquei, você toca piano? Eu falei, vou aprender. Eu falei, em qualquer idade. Eu tive uma aluna de 83 anos. E no caso a gente está falando de encantamento, muito nesse contexto de soft skill, tem muita coisa pessoal. Claro, a gente consegue treinar e tal, mas vem muito de dentro. Tudo vem de dentro. E a tecnologia, como ela consegue talvez ajudar, ou às vezes até piorar no encantamento para as empresas? Gente, olha só, a tecnologia, ela não anda sozinha. Quem cuida da tecnologia é o homem. Atrás de uma IA, tem um homem que fez uma programação. Eu discuti outro dia com a IA sobre Deus. Estou escrevendo um livro sobre isso. E a IA chegou ao ponto de dizer, perdi. Escreveu mesmo, perdi. Então, assim, veja, a gente precisa lembrar que até o Edilson Lopes, nosso mentor, ele sempre diz, não procure fora aquilo que está dentro de você. Buda disse isso. Tudo está dentro da gente. Todos nós temos uma palestra, um livro, uma receita de bolo maravilhosa, que você não precisa procurar no caderno. Está tudo dentro da gente. A mamãe fez, eu faço também. E você externaliza, por isso que ele fala, né? Externalizar isso na palestra, sendo você, externalizando aquilo que já está aqui faz toda a diferença. A mente nos sabota, mas o coração nos direciona. Porque quando eu estou encantada, quando a gente está encantada por um homem, gente, o que a gente faz? Fica pateta até, né? Então é isso. Bora falar de livro? Bora! Você trouxe pra gente aqui o livro Quais de Mim Você Procura, que você fez aqui o pós-fácil. Esse livro aí da prefácio da Kátia Teixeira, né? Ela idealizou o projeto, pós-fácil Célia Regina e também você. Conta um pouquinho pra gente. Aqui você fala sobre mulheres no combate ao bullying. Explica pra gente principalmente o que é o bullying e como é que você tem trabalhado nesse poder aí para as mulheres, para que a gente consiga ainda ter ainda mais essa visibilidade tão importante, que até você contou para mim que logo mais você vai estar aí na ONU, né? Então... Quarta-feira. Quarta-feira, logo mais semana que vem você vai estar na ONU. Dia 9, tá na verdade. Eu viajo quarta-feira para os Estados Unidos, mas a gente fala depois. Gente, antes dela falar, até esqueci de falar, ó. Miriam Vasconcelos, autora, 32 livros publicados, está escrevendo mais. Você viu que ela falou daqui a pouquinho que está escrevendo sobre o papo que ela teve com o ChatGPT. Então, eu estou escrevendo 4 obras. Tudo na vida dessa mulher vira livro. Mas tudo tem que virar livro para todo mundo. Gente, olha, deixa eu te explicar. Esse livro, Quais de Mim Você Procura, é um instituto que cuida de mulheres que vivem em situação de vida vulnerável.
pessoas que já sofreram agressões de marido, apanharam, pessoas que já foram presas. E esse instituto faz um trabalho para recuperar essas mulheres. O que eles fazem? Chamam, olha, o que você sabe fazer? Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, não sei fazer crochê, mas eu sei pintar um quadro. Aí eu sei fazer cupcake. Ok. O que você precisa para fazer cupcake? Tanto de dar a receita, os ingredientes. O Instituto fornece o material, fornece um treinamento para a pessoa, como ela vai gerir, trabalhar essa situação, vai fazer os seus cupcakes, vender e se tornar uma fonte de renda. Ou seja, eles dão a oportunidade para que ela se torne autossustentável. Exatamente. Sustente a família. E consiga, a partir dali, seguir em frente. E não fique naquela situação de, ai meu Deus, que tristeza, eu não sei, eu não vou conseguir. Não, gente, todo mundo consegue, basta querer. E como é que eles estão na internet hoje? Quais de mim você procura, tá lá, está no Instagram. E esse instituto tem uma série de livros, já não sei quantos livros mais, cada um tem um título, tá? Esse aqui é Mulheres no Combate ao Bullying. E o que é bullying? Bullying é um termo americano criado, que surgiu no Canadá, foi trazido para o Brasil pela Kátia Teixeira, que é a junção do bullying com o woman. Desculpa. O que é bullying? É aquela mulher, eu vou exemplificar assim, bem simples, que é para você entender mais rápido. É aquela mulher que está vendo a outra brilhar e ela puxa o tapete debaixo do pé da outra e diz assim, não vai naquele programa de TV não, porque você não vai conquistar nada. Eu já vi gente que foi lá e não deu certo. Daí a 3 semanas a pessoa está procurando a você e diz assim, a outra, né, que está dizendo que está puxando o tapete. E cara, eu estou querendo fazer uma entrevista, você não faz comigo, não? Ou seja, ela não quer ver a outra brilhar. E aí eu vejo o seguinte, o céu é imenso. O globo terrestre é desse tamanho. Nós somos um pinguinho que está ali no meio. Tem espaço para todo mundo embaixo do Equador, não, do céu, né? Desse universo todo. Tem espaço. E se gerou essa palavra, então, bullying, que você falou que é o bullying entre mulheres, é porque isso é frequente, então. Frequente? A mulher tentando derrubar a outra. Isso sempre existiu. Eu, por exemplo, fui vítima de bullying, eu era criança. A vizinha que não queria, que disse para mim, você mora ali, lá naquele porão, um momento em que eu estava passando e que meu pai tinha perdido tudo. Nós fomos morar numa casinha pequenininha e eu fui chorando. E a minha mãe disse, não chore. Tudo que ela quer é ter uma filha e ela nunca teve. Na verdade, ela estava... A mulher que pratica o bullying com outra, é ela que está se punindo e não a outra. A outra sofre, mas ela que está se punindo. Esse livro aqui tem 55 capítulos de mulheres empresárias, advogadas, empreendedoras. Ontem, inclusive, uma estava na bancada do meu lado, participando do programa. E quando eu recebi os capítulos para poder fazer o pós-fácil, eu chorei 3 dias. Porque eu vi tanta dor. Eu até mostrei ontem, me deu uma dor aqui. Eu pensei que eu fosse infartar. Falei, meu Deus, como é que essas mulheres passaram por tanta situação difícil? E aí, eu escrevi o capítulo, mandei para a editora. Sexta-feira passada, eu sofri bullying.
de uma pessoa disse num lugar, e quem me contou foi um homem, porque homem não gosta de fofoca não, quem faz fofoca é mulher. Me contou, como é que ela vai para a ONU? Uhum. O que ela fez para ir para a ONU? Ó, gente, essa história da ONU, a gente vai no fazer um segundo bloco. intervalo, a gente já volta para continuar falando de bullying contra a mulher e também sobre a ONU. Então, fica aí, voltamos já já. Estamos de volta aqui com Miriam Vasconcelos, falando mais uma vez sobre encantamento. Estávamos falando agora há pouco sobre o bullying e também agora, logo mais, que ela vai estar na ONU. Miriam, bem-vinda de volta. Conta pra gente aí um pouquinho sobre esse contexto. Você falou sobre o bullying pra gente, você sofreu o bullying, mas principalmente foi exatamente nesse contexto que você vai estar na ONU. Então, já entra nessa história aqui pra gente. A ONU foi um convite que recebi da fundadora, criadora e fundadora do Instituto Quais de Mim, do qual eu sou diretora de relacionamento internacional. E quando ela chegou com o convite, ela disse, olha, eu gostaria que você estivesse junto comigo. Eu falei, eu não sei nem o que é, mas eu já estou com a roupa de ir. E ela se surpreendeu porque eu acho que ela deve ter pensado assim, ela vai querer saber todas as informações, e a gente não tinha muita informação, ela não tinha. E nós fomos atrás, não foi um processo fácil, porque tudo começou em maio para todos que já estavam no processo. Não foi fácil porque tem muita burocracia, é isso? Não é só burocracia. É muita gente para pouca vaga. Uhum. São só 115 da delegação brasileira, porque o nosso interesse não era estar lá apenas participando, porque para você participar, você pode ir lá, faz a inscrição e vai. Paga tudo. Nós não tivemos subsídio de ninguém, estamos pagando todas as nossas despesas, mas o que a gente mais queria era estar na delegação. Por quê? Porque estar na delegação, nós vamos ter direito a vez, voz e voto. E é a reunião, a CSW 70, é a comissão que estuda a situação das mulheres. Então, em todos os sentidos. Segundo fiquei sabendo ontem, terão perto de 5.000 pessoas. Isso é inédito. Por quê? Porque nós vamos do Brasil 115 mulheres na delegação. Devem ir várias outras fora da delegação. Explica pra gente, você estava falando do bullying, que alguém achou um absurdo você estar presente na ONU, então. Gente, porque olha só, uma velhinha, né? Uma senhorinha. Uma senhorinha. O que essa mulher vai fazer na ONU? Na cabeça da pessoa, certamente. Aí eu disse para a pessoa, quando veio falar, me contar, um homem, eu disse, não fique chateada. Ele falou, não, quem está pedindo para você não ficar chateado sou eu estou te contando porque você precisa saber. Eu falei, então, só tenho a dizer uma coisa. Calce as minhas sandálias. Percorra os caminhos todos com pedras que eu percorri. Enfrente todos os leões e todos os desafios que eu enfrentei e venci. Guarde um currículo que eu tenho, mas seja, sobretudo, humilde para poder tocar o coração das pessoas quando você falar. É essa a mensagem que eu mando para a pessoa que fez isso. Porque eu sei que estarei lá. E essa pessoa, será que o ano que vem, de repente, quem sabe, pode até ir conosco, né? Sim. E lembrando, pessoal, aí mais uma vez, entra, Quais de Mim você procura, conhece um pouco desse movimento, de todo esse trabalho, desse projeto. A Miriam faz parte, muitas mulheres fazem parte. E deixando claro, né, você pode indicar e ajudar outras mulheres que talvez estão passando por isso.
que precisam desse lugar, dessa ajuda, desse momento tão acolhedor. E nós tivemos um caso assim icônico agora. Recentemente, eu estava conversando com um amigo e nesse momento eu disse assim, eu vou conferir a minha Loto Fácil. Ué, você jogou também? Falei, joguei, por quê? Ele falou assim, poxa, sabe que eu ganhei R$ 1.000 e poucos e eu quero doar para esse instituto Quais de Mim. Eu falei, agora. Passei a mão no telefone, liguei para Kátia Teixeira. Falei, Kátia, eu estou aqui com fulano de tal, ele ganhou R$ 1.000 e poucos, ele quer doar para o instituto. Só que eu disse para ele na hora, falei, como o instituto é só de mulheres, seria conveniente que a sua esposa fizesse a doação. Ele não tem problema não. Na hora ele fez o Pix para a esposa, avisou para ela que ela ia fazer essa doação. Aí a Kátia, por isso que eu digo sempre, gente, assim, Deus, ele anda hoje me carregando no colo, assim, ainda faz assim comigo, que é tão lindo, sabe, tudo. Ela disse, no telefone, emocionada, eu botei no Viva Voz e a pessoa ouviu ela dizer, você não sabe o que estava acabando de acontecer. Estavam fazendo as contas, que fizeram um kit joias para uma pessoa começar a vender folheados, semi-joias, né? Para ela começar a ganhar o dinheiro dela. Uma das pessoas do instituto, que foram ajudadas pelo instituto. Faltava exatamente o valor que essa pessoa doou. Então, assim, gente, quando ela viu o valor, ele falou quanto era, ela do outro lado, emocionada, disse, era exatamente o valor que faltava para concluir a compra. E aí vem o melhor. Essa moça foi quando ela recebeu esse kit, num evento que teve 3 dias depois, 4 dias, não sei. E o que ocorreu? No evento, ela vendeu tudo. Aí foi lá, comprou mais material para vender, ela já repôs esse kit 4 vezes. Ou seja, essa mulher está gerando renda. Quem não pode fazer isso? Todos. E é tão pouco. Sim. Não é? Excelente. Fala pra gente, voltando agora para o nosso tema de encantamento. Você tem algum case de alguma empresa que você poderia contar, não precisa citar o nome, claro, que ela encanta e que sabe que encanta e que faz o possível para encantar, e aquela que achava que encantava, mas a gente percebe que através do atendimento não é uma empresa que encanta? Complicado, né? Tem várias empresas que encantam. E eu vou dizer a mãe hoje no mundo, que é a Disney, onde eu tenho 4 certificações. A Disney é cara, fica na fila, dá um calor miserável, ninguém aguenta. Todo mundo aguenta assim, bota um bonezinho e fica lá feliz da vida. Por que a Disney encanta? Porque no momento que você transpõe a entrada do Magic Kingdom, você já encontra alguém com um sorriso aqui. Gente, o sorriso é a primeira arma do encantamento, porque o sorriso amplia a energia. Quando a pessoa sorri, ela abre um campo áurico bem maior. E o que as pessoas fazem lá? Todo mundo, em todo lugar, você vai encontrar vários cases, que é um bonitinho, lindo. Certa vez eu estava lá caminhando e, de repente, uma criança começa a chorar desesperadamente porque tinha caído o ursinho dela no chão. E o carro de fazer a limpeza passou por cima do ursinho, o ursinho ficou um papel. E aí a criança chorou, ele morreu, e pegaram o ursinho rapidamente, um varredor. E essa consciência
a Disney faz nos seus cast members. São as pessoas que trabalham, eles são considerados integrantes do elenco. Assim Inclusive, como eu já vi, acho que em algum momento que eles são treinados para tomar decisões. Sim, eu vou contar a decisão. Esse camarada estava varrendo. Então, eu acho que foi você que me contou essa história. Fui eu que contei. Ele estava varrendo quando viu a situação, o pai desesperado porque a menina chorava. A menina chorando porque queria o ursinho. E a mãe sem saber o que fazia. Daí ele veio, pegou o ursinho, agachou, ficou da mesma... O cuidado psicológico, trabalhar o psicológico é muito importante. Ele agachou, ficou na mesma altura da criança e disse a ela, não se preocupe, ele vai viver, vem comigo. E eles foram. Logo assim na frente, eu acompanhei, porque curiosa, né? Eu não trabalhava ainda com encantamento, eu estava lá passeando, e aí ele vai e diz, entrou, tinha do lado, tinha aqui um posto de saúde para atendimentos todos, que sempre tem a cada alguns pedaços, e aqui do lado tinha uma lojinha de conveniência, porque sempre tem, tudo que é lugar que você vai achar uma lojinha de conveniência. Aí ele entrou, falou para a enfermeira, a criança viu, ele falou na presença, que o ursinho tinha sido atropelado, que o ursinho estava muito triste, estava correndo o risco de morrer, e que a criança não podia continuar chorando, e a menina chorando no colo do pai. Aí a enfermeira disse, não se preocupe, trouxe a maquinha, botou o ursinho, levaram o ursinho lá para dentro. E o rapaz foi junto. Só que ele entrou para a sala de atendimento, que não atendeu ursinho nenhum, né? E saiu pela outra porta, entrou na loja de conveniência, comprou um ursinho igual, porque o pai tinha comprado lá, botou o ursinho na sala, colocaram 2 esparadrapos aqui e daí a 5 minutos estava a enfermeira com o ursinho na mão para a criança. A criança, ela olhou, quando ela olhou assim, a menina, ela não sabia o que falava e de determinado momento ela disse assim, ele viveu e entregou o ursinho para ela. Tem preço isso? Não tem preço. Tem outro que a Disney também mandou para casa da criança que perdeu um ursinho lá, porque os ursinhos são lindos. Ela perdeu o ursinho e a Disney mandou entregar na casa da menina, que o pai disse, olha, perdeu, o que a gente faz? Já estava no aeroporto, a criança chorando. Não se preocupe, nós já encontramos, vamos mandar entregar. Mandaram entregar na casa da menina, só que demorou um tempo para chegar. Mas o que a Disney fez? Olha aí o lance do encantar e surpreender. Fez uma carta para a criança, bilhetinhos para ela, botou fotografias em cada bilhetinho com a carta. Pegaram o ursinho, levaram para o Castelo da Cinderela, para o lugar onde está o Mickey com o Walt Disney, e vários lugares. E o ursinho diz na carta, estou chegando, demorei porque fiquei com muita vontade de não deixar esse parque encantador. Gente, você acha que o pai... diferente. Você acha que o pai não vai voltar rapidinho? Não quero saber se custa caro o ingresso, como é que eu vou fazer. Vai para lá. Mas a gente percebe que a Disney, como você falou, ela sabe encantar, é uma referência... Mas tem outras empresas que elas usam o quê? Ela meio que uma maquiagem para esconder a operação ruim. O público percebe isso? Percebe? Sabe por quê? Nós não podemos subestimar a inteligência das pessoas. O público sente quando tem algo errado. Além do que, principalmente as mulheres, hein, gente? Cuidado, porque as mulheres têm uma percepção extrasensorial incrível. E o público percebe. Então, assim, não tenta mascarar nada. Meu amigo, não posso te entregar. No Japão, eles têm um cuidado de você chegou no hotel e está muito cansado. Aconteceu isso com uma pessoa e essa pessoa disse, eu estou muito cansado,
O que o Japão fez? A moça que atendeu. Não se preocupe, vou mandar um escaldapés para o senhor. Além do escaldapé, perguntou qual era o tipo de chá que ele gostava de tomar. Gente, o camarada volta. Quando ele voltou, um ano depois, olha o detalhe, a empresa, o hotel, quando viu o nome do cliente, atenção hotéis, preste atenção no atendimento. Mas isso aí não é atendimento, isso é relacionamento, é um plus bem a mais. Quando chegou, viram o nome desse cidadão, o que eles fizeram? Prepararam um escaldapés. Quando ele chegou no apartamento, estavam as almofadas, o escaldapés, e chegou um garçom trazendo um bule de chá com uma xícara para ele tomar. Ele volta sempre. O hotel pode ser mais caro, mas ele não tem preço, ele tem valor. Exato. Por isso que dizem, né? Algumas coisas não têm preço. E esse é um exemplo, né? Tanto da Disney quanto do hotel. Exato. E as empresas que entendem isso e usam isso dentro do seu processo ali de entrega, faz toda a diferença. Vou contar um exemplo aqui do Brasil. Essa pessoa que fez isso, eu conheço. Era um rapaz que veio da Bahia, que ele era vendedor de sapato. Gente, vendedor, ele vende, a mãe não entrega. Não é assim? Esse rapaz, o que fez um dia? Ele foi para o Paraná. Quando ele chegou lá, começou a trabalhar numa loja da BMW, motorizada. Um belo dia, chegou um cidadão com um amigo. Ele não sabia que o amigo era juiz. O amigo veio dirigindo o carro e o cidadão com a BMW dele para fazer revisão. Ele disse, eu trouxe meu carro para fazer revisão. Ah, que legal, que bom, não sei o que, senta aqui. Só que o juiz, ele não tinha revisão nenhuma para fazer, foi dar uma volta porque tinha uma BMW no saguão, lindíssima, último modelo. Aí o juiz olha, passou a mão no carro. Ele estava encantado. Carro novo tem um cheiro maravilhoso, né? Uhum. O que fez o vendedor da mesa dele percebeu? Atendeu. Enquanto ele atendeu, o amigo foi tomar um cafezinho, e ele foi lá falar com o juiz. Quando ele chegou perto do juiz, ele estava com a chave do carro, ele disse, gostou, doutor? Ele falou assim, estou encantado. Rapaz, amanhã é aniversário da minha mulher. Se ela tivesse ideia do que eu estou vendo, ela ia querer esse carro de presente. Ele falou assim, deixa eu abrir o carro para você sentir como é que é legal. Quando abriu aquele aroma de carro novo, né? Ele falou, pode entrar. Aí ele entrou, ele foi do outro lado, sentou do lado dele, ele falou, vamos dar uma volta. Aí o juiz falou, eu não sei nem dirigir esse carro. Ele vai, o gerente da loja, esse rapaz da loja, deu a chave e ele ligou o carro, explicou como sair. Eles foram dar uma volta na Avenida 15, famosa lá em Curitiba. Volta o rapaz, o juiz, bota o carro no saguão e sai do carro e chegam na mesa do rapaz que deu o carro para ele sair. E ele disse, o senhor está com a sua identidade aí? Ele falou, estou. Ele falou, o quê? Ele falou, faz favor, me empresta. Ele prestou. Fez um termo de autorização, pegou a chave e disse, leva para casa. Olha que quer surpreender o cliente. Leva para casa, passe um fim de semana encantador com sua mulher. O juiz olhou para ele e falou assim, cara, você nem me conhece. Ele falou assim, não tem importância. O senhor não vai embora, você só vai abastecer o carro. Ele abasteceu o carro e passou. Quando ele chegou em casa com aquele carro, o amigo dele foi dirigindo o carro dele e ele foi dirigindo a BMW. Ele chegou, a mulher dele disse assim, o que houve? Você comprou? Ele falou, não comprei nada, imagina. Nós estamos fazendo investimento, não sei o quê. Pô, passaram um final de semana maravilhoso. Segunda-feira, ele foi levar o carro. A mulher foi dirigindo o carro dela e ele foi dirigindo o carro dele. Por quê? Porque ela ia trazê-lo de volta para levar para o trabalho. Quando chegaram lá,
todo o vendedor avisou para o pessoal da recepção que se ele fechasse o negócio, ele tinha certeza que ele ia vender o carro, tá? E se ele fechasse o negócio, que ele saísse imediatamente, ele faria só um sinal, ele saísse e comprasse um bolo e entrasse cantando parabéns para ela. Boa. Aí o rapaz entrou e disse, a mulher disse, eu quero esse carro, e o marido dizendo que não. Aí elas compraram o bolo. Não tinha fechado ainda, compraram o bolo. Quando as meninas entram cantando parabéns com o bolo, ele falou assim, você acaba de ganhar o presente, deu o presente para ela. Gente, isso é relacionamento de excelência. Você fideliza porque você encanta. Pergunta se esse rapaz hoje, ele foi um dos maiores vendedores da BMW no Sul e hoje ele tem uma empresa própria. Muito bom. Que atendimento, hein? Relacionamento. Você vê como faz a diferença, né? Você saber vender, mas principalmente saber encantar. Vamos fazer um ping-pong final, então, aqui pra gente tá chegando no final. Fala pra mim um atendimento inesquecível que você viveu e por quê? Um atendimento inesquecível. Um colega, numa situação extremamente difícil, chegou com uma mala de dívidas que ele tinha. E eu era gerente de relacionamento, responsável pela coordenação de empréstimo. E ele disse para mim, não tenho condições de pagar. Ele tinha, eu acho que ele pagava 2 pensões e tinha uma terceira esposa já. E ele ficou desesperado, porque não sabia o que ia fazer. O que faltava na vida dessa pessoa? Um negócio chamado educação financeira, que às vezes a gente vê tanta gente endividada e as empresas não têm cuidado de ter educação financeira. E nós tivemos isso lá na nossa fundação, porque eu sou da Caixa, aposentada, e a gente criou uma área de educação financeira e previdenciária. E nessa área tinha 2 meninas que elas trabalhavam para mostrar para as pessoas até onde podia esticar a perna. Porque tem gente que compra mais, gasta mais do que recebe. E nós conseguimos ajudar a essa pessoa, não dando nem um centavo, mas mostrando a pessoa como ela ia pagar aquela dívida. E isso foi inesquecível, porque esse homem chorou, um homem de 1,90 m, chorou na minha frente e disse, eu pensei que eu não tinha saída. E isso aí é uma coisa que eu vejo que a gente tem uma missão. Se você não pode ajudar, estenda a sua mão, transmite força, pelo menos. Me surgiu, através desse exemplo que você trouxe, qualquer um pode encantar, desde que ele seja bem treinado, ou essa parte de encantamento necessita de alguma coisa diferente? Eu falei já um pouquinho atrás que o encantamento está dentro da gente, porque o encantamento vem do coração. Qual é o primeiro órgão que é gerado? É o coração. E qual é o último que fecha as cortinas e apaga os holofotes da nossa vida? É o coração. Então ele está dentro de cada um. A gente precisa só trabalhar. É só fazer aflorar esse encantamento. Eu perguntei porque eu te contei até recentemente de um atendimento, né, que eu fui numa loja e eu percebi ali claramente que a atendente ela não estava preparada jamais para poder não só atender e fazer o básico, mas principalmente encantar. Por isso que eu perguntei se aqui não está preparado, esse diferencial de encantamento ele nunca vai sair. Por isso que eu digo sempre, o gestor, ele tem que ter a expertise. A pessoa que é gerente,
ela tem que ter a expertise para conhecer os seus colaboradores. E às vezes a colaboradora é boa, ela tem condições de desenvolver um potencial, porque potencial todos nós temos, ela tem condições de desenvolver, mas ela está passando por um problema de ordem emocional e que ela não conta. Então, assim, conversa, o diálogo resolve tudo, tudo. Entendeu? A pessoa deve chamar, conversar. Se a menina, às vezes, ela deve ter chegado um dia no trabalho, não estou bem. Eu tive uma vez que eu cheguei, uma menina chegou para mim e disse, olha, chefe, hoje eu não tenho condições de atender. Eu falei, ok. Botei ela na área para fazer um atendimento de e-mail, responder e-mail. Durante o dia eu fui lá para ver, porque o gestor ele tem que ficar atento, ele não pode deixar a coisa fluir de qualquer maneira. Você transforma uma equipe quando você está presente. Quando você está presente. Eu peguei uma equipe boa, tirei a equipe daqui e botei a equipe aqui. Como? Descobri o potencial de cada um e fui adaptando, colocando as pessoas nos lugares certos. De repente, eu tinha uma equipe especializada em fazer festa. E eles não sabiam que eu era a maior festeira. Eu não falei nada. Eles perceberam. E eu criei um cronograma de fevereiro a novembro, porque janeiro é um mês de férias. Normalmente, muita gente sai de férias, então fica mais difícil. Mas e dezembro é festa de final de ano. Então, eu fiz de fevereiro a dezembro, todo mês tinha uma ação motivacional. Essa ação motivacional me mostrou durante todos os meses a mudança na pesquisa de satisfação, que quando eu cheguei era 51%. Quando eu deixei a fundação, eu deixei com 98,32%. Isso está gravado. E isso faz como? Não era chamando a atenção de funcionário? Imagina! Por que chamar atenção? Chama para conversar. O que você tem? Você traz, tem gente que carrega o problema, levanta da cama, não está bem, carrega o problema para o trabalho. Tem outros que deixam na porta de casa quando sai, né? Então é isso. Mirinha, o papo tá bom, passa pra gente, para finalizar suas redes sociais, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, o que ele precisa fazer para contatar você? Mirinha.vasconcelos, Mirinha com MY e Vasconcelos com C e 2 L's. No Instagram e no Facebook, no LinkedIn, sempre Mirinha Vasconcelos. Mas eu quero dizer para vocês, me acompanhem no Facebook e no Instagram, que nós vamos fazer flashes direto de Nova York, da UNO, que eu ficarei lá de 9 a 19 participando da CSW 70. Estarei lá com Kátia Teixeira e Célia Rizante. Vamos participar e também falar, além de participar de mais 2 eventos, nos quais nós participaremos de painéis lá para debates, que nós vamos cuidar de você, mulher. E homens, façam o dever de casa, cuide das mulheres. Muito bom, tá aí, gente? Recebemos aqui no Poder e Negócios Mirinha Vasconcelos numa conversa sobre encantamento como estratégia, cultura de atendimento e também o que realmente fideliza sem discurso vazio. O Poder e Negócios vai ficando por aqui, eu sou o Tuco. A gente pode continuar essa conversa comigo também no Instagram em @tuco_oficial. Até a próxima.